noite a todos, que a paz de Jesus, suas bênçãos nos envolvam e que a gente possa aproveitar ao máximo, abrindo nossos corações, nosso entendimento para o Evangelho de hoje, que o Evangelho é a nossa luz, a luz do nosso caminho. Então vamos procurar sintonizar o máximo possível. E vamos aos recados. Lembrando que a biblioteca ainda está em reforma, mas está na fase final, então logo deverá estar em atividade para empréstimo, para compra de livros novos. E lembrando que a evangelização já está sendo, desde o início de setembro, de terça-feira às 20 horas, das 20 às 21 horas, né? Não é mais na quinta-feira. E o convite para amanhã, dia 28, nossa macaronada fraterna. Então amanhã a gente se encontra aqui, ok? E vamos fazer a prece. Elevemos nossos corações ao querido Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia para todas as situações. E te rogamos, Senhor, que ampare esta reunião singela, mas com muito amor de todo o nosso coração, e que os benfeitores aqui presentes nos ajudem a assimilar o conteúdo da palestra, do Evangelho, para que acertemos melhor os caminhos das nossas vidas. Esteja conosco, ampare todas as tarefas da noite, a reunião mediúnica, a palestra que será proferida pelo Carlos e os passos aqui no salão. E assim pedimos o amparo e damos por aberta a tarefa da noite. Oi, gente, boa noite. Que Jesus nos abençoe, a todos que estão em casa também, né? Hoje, como tema, eu vou falar muito sobre o Evangelho de Jesus, mas vai ser mais no final. Meu tema programado para hoje eu vou falar sobre prevenção ao suicídio, até por conta do Setembro Amarelo, né? Então, vou falar sobre ansiedade, né? Os sintomas, as recomendações preventivas, vou falar sobre depressão, né? Quais também as suas origens, quais são as medidas preventivas recomendáveis, vou falar sobre a ideação suicida propriamente dita, né? E as medidas preventivas, né? Bom, sobre a ansiedade, né? Os sintomas físicos que a gente possa ter, são aqueles que às vezes a gente pode até confundir como se fosse um outro mal qualquer. Então a gente pode ter, por exemplo, o braço dormente, pode sentir calafrio, suor, né? Taquicardia, dor no peito, uma respiração acelerada, ou seja, a depender desses sintomas assim combinados, a gente pode até achar que está infartando, né? E ansiedade, o senso comum, né, fala que a gente está querendo antecipar o futuro, né? Ou a gente está com medo de que algo possa acontecer, né? Mas é sempre bom lembrar de que tem a ansiedade boa também, né? Quando a gente está na expectativa, por exemplo, de um filho nascer ou receber um amigo, né? Essa é uma ansiedade boa. Mas, via de regra, a ansiedade, ela nos traz alguns inconvenientes, né? A gente pode, como eu disse a princípio, achar que está infartando, a gente chora com facilidade, por conta disso, alguns constrangimentos, né? Isso também nos coloca em risco de acidentes no trânsito. É só a gente vir dirigindo para cá que a gente consegue identificar, né, os ansiosos no trânsito. Também a gente pode colocar a gente em risco de acidentes de trabalho, né? E isso nos despersonaliza. A gente pode achar que está perdendo o controle, a gente questiona o nosso próprio valor, etc., né?
quais são os problemas de saúde, né, que a ansiedade pode nos trazer? Ela pode nos trazer a hipertensão, reduz a nossa imunidade, né? Então, é muito comum as pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, elas ficarem adoecidas com uma maior frequência. Quais são as recomendações preventivas? Uma recomendação muito interessante seria a psicoterapia, né? Porque a ansiedade é um sintoma. O que é que está lhe causando ansiedade, né? Você está querendo que o futuro chegue logo, ou você tem algo desagradável que você tem medo que aconteça, né? Outra dica seria a gente fazer atividades físicas, né? Porque a atividade física, e os médicos eles são unânimes nesse sentido, né? Libera endorfina e que alivia o estresse, dá uma sensação de bem-estar, em prazer, né? Então o exercício físico ajuda a gente a focar no presente, né? Outra recomendação preventiva para as pessoas que têm sintomas de ansiedade, a gente sempre fala para procurar o fortalecimento de vínculos, né? Rever amigos, abraçar amigos, né? Visitar pessoas queridas ou receber pessoas queridas. A alimentação também é extremamente interessante, porque a gente precisa buscar o remédio da farmácia natural, né? Comer aquilo que a gente descasca, não que desembrulha, né? Então, hoje existe uma alimentação processada, né? Amplamente ofertada, né? E isso também pode realmente nos trazer, né? Aumentar os níveis de ansiedade. E não sobrecarregar, né? Porque, não sei se você já ouviu falar sobre o burnout, né? Então, as pessoas que têm uma carga excessiva de trabalho, né? Ela pode ter esse esgotamento físico e mental. Agora, falando especificamente sobre a depressão, então falei rapidamente sobre a ansiedade. A depressão, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, até 2030, 1/3 da população mundial vai sofrer de depressão. É muita coisa, né? Se hoje a gente já está com quase 8 bilhões de pessoas, né, no planeta, daqui a 5 anos, né, 1/3 disso, com depressão é muita coisa, né? Mas eu queria diferenciar. Tem a depressão endógena, que é aquela que vem de dentro, né? E a reativa, que é aquela que todos nós temos quando algo desagradável nos acontece, né? Então, o senso comum, quando vê uma pessoa depressiva, já logo julga, né? Fala, isso é frescura, né? Você está sendo ingrato, isso é falta de Deus, né? E isso só faz com que a pessoa ela fique mais com uma sensação até de culpa por estar sofrendo desse transtorno, né? Bom, como eu disse a princípio, tem duas causas, né? A endógena e a reativa. A endógena é sempre bom lembrar de que o fator genético ele é extremamente importante, né? Então, por exemplo, se você tiver pais, os seus pais, né, depressivos, seus avós, aumenta em 60%, 65% a probabilidade de você também ter depressão, né? Essa informação é importante. Por exemplo, tem um gene chamado SLC6A4 ou SERT, que ele transporta a serotonina. Então, se eu tiver deficiência desse gene, eu tenho uma deficiência no transporte dessa serotonina. Logo, eu tenho um baixo piso de felicidade. Então, segundo essa informação, né, da depressão endógena, uma criança pode ser depressiva, né? Mas é claro que outros hormônios também acabam afetando o nosso humor. Então, por exemplo, a serotonina, como eu disse, dá um baixo piso de felicidade. A noradrenalina dá falta de energia, letargia, desmotivação, alteração de humor, problemas de memória, sono, né? A baixa dopamina, falta de motivação e prazer, problemas de concentração, alteração de humor e outros. Então, ou seja, dá para a gente chegar para uma pessoa e falar assim, você é frescura, né? Não dá, né? Bom, quais são as origens? Como eu disse, a genética é a primeira, né? É importante. Mas as fisiológicas também contam. Então, por exemplo, se a mulher fez uma mastectomia e teve a retirada de mama, ela pode ter uma depressão secundária. Se o homem tem câncer de próstata e tem disfunção erétil, ele pode
também tem uma depressão reativa. Tem as psicossociais, que é violência, né? A pessoa sofreu uma violência no trânsito ou de um assalto, né? Ela pode desenvolver um trauma por conta disso. Tem a aposentadoria, né? Porque o idoso, quando ele se aposenta, ele sente que ele perdeu a importância social, né? Isso acaba afetando o humor dele também. Desemprego não precisa nem falar, né? Porque ele começa a ter dificuldade para fazer frente às suas necessidades mais básicas. Divórcio, que é um luto, um processo de luto. Ambientes tóxicos, né? Ou num ambiente de trabalho, ou numa relação tóxica. Hoje fala-se muito sobre bullying, né? E cyberbullying, né? Que é as crianças que fazem o bullying, gravam e depois transformam em cyberbullying. E a dimensão, então, do estrago, do dano psicológico, emocional, é muito grande, né? Também tem a depressão senil, né? Que o idoso, conforme ele vai tendo a dificuldade por conta da idade de locomoção, ou ele vai tendo perda visual ou perda auditiva, isso vai fazendo com que ele entre num processo de introspecção. E esse processo vai realmente fazendo com que ele vai se isolando, né? Eu falei da aposentadoria, mas todo idoso ele tem uma saudade muito doída, né? De amigos que já se foram, que se dispersaram, de parentes que já partiram, né? Os filhos, que cada um está vivendo a sua vida, né? Então, é muito comum a depressão senil por conta disso. Ou, às vezes, ele depende de medicamentos, né? Por conta desses problemas motor, auditivo, visual, e, às vezes, no efeito colateral dele também dá, né? Acaba afetando o humor. É importante também falar sobre as drogas, lícitas ou não, né? Porque o álcool, por exemplo, ele é uma droga muito depressora, né? A maconha é uma droga depressora, né? Então, as pessoas que fazem uso dessas drogas lícitas ou não, eles têm a probabilidade de entrar numa depressão, porque quando você usa uma droga, ela eleva o pico de dopamina, né? Mas também, quando passa o efeito, você vai para a depressão. Aí o organismo precisa se ajustar. Aí ele precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Então ele acaba bebendo mais ou usando mais drogas. Só que quando ele entra na depressão, a depressão também é cada vez mais profunda, né? Então, quais são os sintomas físicos e comportamentais da pessoa que está deprimida? Ela tem muita fadiga, às vezes ela tem fome excessiva ou falta de apetite, ela tem inquietação, ela procura isolamento social, o choro é excessivo, tem sentimento de culpa, a chamada anedonia, né, que é a perda da capacidade de sentir prazer, né? Então, às vezes o jovem está associado à automutilação, né? Quais são as recomendações preventivas? Psicoterapia, né? Uma delas, porque a gente tem aqui no nosso país a gente tem muito preconceito. Quando fala assim, por que você não procura um psicólogo ou psiquiatra? Eu não estou ficando louco, né? Mas se você tem um problema nos olhos, você não procura um oftalmologista, né? Se você tem um problema no estômago, você não procura um gastro. Por que se você tiver com um problema emocional, né? Sentimental, psicológico, mental, você não pode procurar um profissional da saúde mental, né? Então a gente precisa vencer esse preconceito, porque o psicólogo, por exemplo, a depender dos seus desafios, ele ajuda você a ressignificar, né? E encontrar uma melhor dinâmica para o enfrentamento das suas questões, né? E o psiquiatra, por conta daqueles hormônios que eu falei, né? A depender da deficiência que você possa ter, ele pode te dar um medicamento para que você se estabilize e você tenha condições depois de fazer uma psicoterapia. É bom rever o estilo de vida também. Lembra que eu falei da alimentação? Se a gente procura uma alimentação muito processada, isso vai acabar trazendo um dano também, né? A falta de atividades físicas também é importante a gente ter. Caminhadas ao ar livre é maravilhoso para combater processos de introspecção, de melancolia, né? É muito bom. É importante falar sobre o sono, né? Porque se você dorme pouco, dorme mal, não dorme horas suficientes, você pode realmente acabar tendo transtornos de humor, né? Eu gosto muito de falar sobre a importância da religiosidade e da espiritualidade, né?
A religiosidade, embora no meio acadêmico eles combatam muito, né? Até por uma questão histórica, por conta dos desmandos que os movimentos religiosos fizeram na sociedade, e com muita razão, o estrago foi muito grande e continua por conta de eles estarem envolvidos na política, querem arrastar a população para uma determinada tendência, etc. Mas na sua essência, por exemplo, a religiosidade, que é horizontal, ele é um fator protetivo extremamente importante, né? Porque você tem o acolhimento, né? Você tem um grupo de apoio, né? Você tem atividades que te dão um sentido existencial, né? A igreja católica tem a pastoral de um monte de coisa, na casa espírita tem um monte de trabalhos assistenciais, né? Na igreja evangélica da mesma forma. Então a religiosidade, ela é extremamente importante para que a gente possa se vincular a essas atividades, né, que tem, né, como uma frente importante de serviço do bem, como medidas autoprotetivas daquela depressão ou endógena ou reativa, né? Então, na minha humilde opinião, ela realmente é um poderoso medicamento. Já a espiritualidade, que é o vertical, é você com o seu poder superior ou com aquilo que você entende como mais ético, mais sagrado, isso realmente favorece que você estabeleça um templo dentro de você mesmo, e aqueles benefícios que eventualmente você sente quando você está na sua fé por ideal, você passa a sentir de uma forma mais perene, porque você traz aquilo dentro de você. E aí a gente pode entender de que tem pessoas que têm um bom nível de religiosidade e nada de espiritualidade, ou o inverso. Na minha humilde opinião, o ideal seria que você tivesse um bom nível dos dois. Tanto da religiosidade, para que você tenha um senso de pertencimento. Eu pertenço à pastoral do sem-teto, eu pertenço à pastoral dos dependentes químicos, eu trabalho na casa espírita da evangelização de jovens e adultos, né? Eu trabalho em alguma coisa que traz um benefício social lá para a comunidade. E a minha espiritualidade, que é aquela frequência mais elevada que eu tenho de mim para com o meu poder superior, a forma como eu entendo, né, Deus e etc. Né? Como eu disse, é extremamente importante fortalecer vínculos, porque a pessoa, quando ela entra num processo depressivo, ela busca o isolamento, né, e eu vou falar um pouquinho mais adiante, e ter um sentido existencial, né? Porque as pessoas que entram para a ideação suicida, elas falam assim, para que nada mais faz sentido na minha vida. Mas eu vou falar isso um pouco mais a partir de agora, entrando já especificamente sobre o tema ideação suicida. Os dados são terríveis, né? Porque a cada 40 segundos uma pessoa no mundo se mata. Então, desde que comecei a falar que um monte de gente já cometeu suicídio, no Brasil a média é de 38 por dia, fora os casos subnotificados, né? Subnotificados é aquela pessoa que mente quando vai na UPA, né? O que aconteceu com você? Eu não olhei na hora que foi atravessar a rua, eu caí da escada, eu errei o medicamento. Eu mesmo já presenciei isso quando eu fui socorrer um menino. Ele mentiu para o médico, aí eu cheguei na hora e falei, não, doutor, ele não caiu não, ele tentou suicídio e tal, né? Então, se a gente for considerar os casos subnotificados, então os números são maiores. Outra informação interessante é que é a terceira causa de morte entre 15 e 29 anos. E olha outra informação interessante, as mulheres são as que mais tentam e os homens são os que mais conseguem, né? Do suicídio indireto, que é o abuso de álcool ou drogas, né? É importante falar que hoje o jovem usa álcool com energético. Lá na faculdade veio o pessoal lá fazer propaganda lá da formatura e o cara falou, né? Olha, nós vamos fornecer bebidas, e mostrou a foto das bebidas, e também vão oferecer energético. Eu não me aguentei, eu pedi a palavra e falei isso que eu estou falando para vocês, né? Falei assim, olha gente, deveria ser proibido, porque o álcool ele cega. Aí o jovem não quer ir embora, aí ele toma energético é taurina e cafeína, que turbina o coração. Então vai ter jovem infartando por aí, e taquicardia ventricular, né? Então não devia ter essa combinação, é extremamente perigoso, né? Agora tem o que eu vou falar aqui também eu não lembro o psiquiatra que falou, né? Mas eu achei muito interessante. Ele fala sobre as fases do suicídio, como vocês colocam entre aspas, né? Ele fala que é ideação, contemplação, ensaio ou ato.
Na ideação, a pessoa verbaliza, eu tenho vontade de dormir, não acordar, às vezes, sabe, eu tenho vontade de subir, sabe? Mas ela não está pensando em suicídio, é só estar verbalizando. É uma ideação suicida, mas é inconsciente. Agora, já na contemplação, não, ela não verbaliza, mas o corpo fala. Então, ela procura lugares escuros, ela não tem mais o autocuidado, não quer mais tomar banho, sabe? Então, ela já começa a pensar com um pouco mais de conforto que realmente existe essa possibilidade, né? E aí, quando ela entra no ensaio, no ensaio já dá para você detectar, porque são posturas visíveis, né? Então ela pega, por exemplo, o cartão e fala assim, talvez esse cartão, a senha dele é essa daqui, e desse cartão é essa aqui, mas por que você está me dando a senha do seu cartão? Não, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Mas por que você não quer dar trabalho, né? Ou então doa as coisas que mais gosta, de repente, cadê aquele seu violão que estava aqui? Fala assim, eu doei. Não quer mais? Não, não quero mais. Sabe? Começa a doar as coisas, você pega a pessoa escrevendo cartas. Hoje no mundo digital que a gente vive, que é fácil você mandar um WhatsApp, né? Como é que pode a pessoa escrever carta? Nesse momento, a gente tem que perguntar para a pessoa se ela está com pensamento de morte. Mas detalhe, não pergunta se ela quer se matar, porque com medo do julgamento ela vai falar que não. Então você fala, você está com pensamento de morte? Se essa pessoa tiver, é importante a gente levar mesmo no médico, né? Lembra dos hormônios? Para ver como é que está, dopamina, serotonina, noradrenalina, levar no psicólogo, porque às vezes ela está com sofrimento oculto, e aí o psicólogo vai, né, ajudar ela a ter um melhor enfrentamento, né? Mas nunca julgar, tá? Você é ingrato, você fez por isso, é falta de Deus, pelo amor de Deus, falar isso não pode, né? É importante lembrar que também, eu lembro que eu falei que são 4 fases, ideação, contemplação, ensaio e o ato. No ato, é importante lembrar que a pessoa, no fundo, ela não quer se matar, ela quer tirar a dor dela, entendeu? Dói tanto que eu quero que pare. Ela está, na realidade, passando pelos 3 Ds, que é o desamparo, desesperança e o desespero. Desamparo porque ela não fortaleceu vínculos, né? Então ela está muito enfraquecida. Então ela não vem mais na casa religiosa e ninguém pergunta, por que você não está vindo? Ninguém sente mais a falta dela. Por isso que é importante a gente, quando sentir a falta de alguém, perguntar como é que você está, né? Ir até essa pessoa, né? Desesperança porque a pessoa luta e vê que tem poucos progressos, e ela fala assim, de que adianta lutar, né? Se não muda, né? E o desespero porque eu quero que pare essa dor. E nesse momento é extremamente importante, né, a gente conversar com alguém. Nesse sentido, a CVV desenvolve um trabalho fantástico, né? É muito criticado, né, pela psicologia como instituição, porque não são formados para isso, mas como eu disse, no caso de desespero, né? A psicologia, até falei na faculdade essa semana e questionei o professor. Eu falei, professor, você não acha que a psicologia ela é elitizada? Porque o profissional ou vai atender num convênio ou ele vai atender na clínica particular. O pobre nem convênio tem. Entendeu? Você vai na UPA na hora da emergência, né? Mas se você estiver no desespero, na iminência de se matar, para quem que você quer falar? Aí o CVV tem essa escuta ativa, empática, que 5, 10 minutos de conversa já é o suficiente para você já tirar isso da sua cabeça, né? E aí, quais são as medidas preventivas? Agora eu gostaria de falar o que realmente eu penso nesse sentido, tá? Eu acho que, primeiramente, eu acho que o pensamento de morte ele é muito comum, muito comum. Nós fizemos uma vez uma estatística numa determinada faculdade, isso já faz alguns anos, né? Nós fizemos uma pesquisa e mais da metade da faculdade chegou à conclusão de que nós fazemos, você já teve pensamento de morte, mais da metade já pensou. Então, é comum, né? Às vezes fala, às vezes tem vontade de morrer mesmo, está difícil. Agora, veja, se a pessoa apresentou aquele ensaio que eu me referi, aí a coisa é bem um pouco mais grave, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a influência das mídias no bom ânimo das pessoas, né? A gente precisa evitar o contágio com formas e pensamentos negativos, né? Porque notícia boa não dá ibope, né? Hoje você vai no médico, o médico não é que nem antigamente, né? Deixa eu olhar seus olhos com a luzinha, abre a boca. Não, ele pede um monte de exame e fica esperando o resultado.
E tem muita clínica com exame para tudo quanto é coisa. Quando você chega lá, aquele monte de gente para fazer exame, tem a televisão. Está passando o quê? Tragédia, desgraça, né? Jornal do Imundo Cão. Isso você recebe pelos olhos. Tem como você ficar animado, feliz, esperançoso, vendo cena flagrante de atropelamento, de alguém que foi baleado? Não, né? Mas isso dá muito ibope, porque prende, dá audiência, e no intervalo vem propaganda, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente assimila em todo o nosso campo sensorial, o falar, o olhar e o ouvir, né? Nesse sentido, eu gostaria de citar que é o que Jesus nos traz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 22 a 24, né? Abram aspas. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Essa linguagem metafórica de Jesus, trazendo para um raciocínio atual, fica fácil, né? Então, se eu vejo insatisfação, negatividade e irritabilidade, eu vou somatizar, né? A depender da minha fraqueza, eu vou estimular ela, né? Então, posso ter uma enxaqueca, eu posso ter uma labirintite, eu posso ter uma gastrite nervosa, né? A gastrite é que é nervosa, mas a pessoa não é, né? Então, posso ter algumas coisas. Mas ele fala, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, eu estou me sintonizando no negativo, eu estou atraindo esse negativo, ele vai potencializar esse negativo, né? Então, eu preciso realmente tomar muita cautela com a luz dos meus olhos, né? Como Jesus fala. Outra coisa também que eu gostaria de falar é a gente fechar as contas com o passado, porque a pessoa que geralmente ela tem estados de depressão, seja endógeno ou secundário, ela tem uma grande insatisfação com coisas que aconteceram, né? Como pode tal pessoa ter dito o que disse, ter feito o que fez? Como pode eu ter sofrido tal injustiça? Como sabe? E esse tipo de coisa faz com que realmente a gente presentifique aquilo que já passou há anos, e o corpo é atemporal, né? Quando a mente é tudo presente. E aí eu fico revivendo, e fico inundando meu organismo de adrenalina, de cortisol, que vai, né, acabar me adoecendo, né? Eu penso assim. Hoje, com as informações que a doutrina espírita nos traz, a gente entende, a gente ressignifica, a gente vê que a dificuldade, na realidade, foi meu grande professor de humildade, de perseverança, de superação. Então, fechou a conta. Foi um grande dano, mas também eu ganhei algo, então está quites, né? Se eu ressignificar dentro da minha cabeça, isso vai ajudar a processar e eu tocar minha vida daqui para frente, e não ficar com um sentimento de inconformação, de inadequação com coisas que ficaram há 5, 10, 15, 20, 30 anos no passado, né? Atividades físicas, eu volto a falar nisso, né? Que é extremamente importante, né? São as coisas básicas: atividade física, uma simples caminhada, alimentação o mais natural possível, horas de sono. Esse tripé está equilibrado à nossa saúde psicológica e física, né? É extremamente importante. Bons textos e boas músicas, né, ao dormir e acordar, porque geralmente quando a gente vai ou entrar no sono ou entrar para a vigília, a depender de como você começar, ele vai ecoar para o resto do dia. Então a gente precisa ter essa predisposição para estimular esses estímulos extremamente positivos, para dar o tom de como vai ser o resto do nosso dia. Se você for deitar e ver tragédia, se você for acordar de uma forma negativa, aquilo tende a se arrastar também por muitas horas. As pessoas que já têm uma predisposição para a ansiedade ou para a depressão já apertou um poderoso gatilho nesse sentido, né? Evitar isolar-se, fortalecer vínculos, né? Como eu disse a princípio, né? Porque hoje, por conta das redes sociais, fica cada um no seu quadrado, né? Fica só vendo o que está passando no Instagram, no Facebook e tal. A gente precisa ter contato com as pessoas também. Isso é medicamento também, né? O abraço, o carinho, né? Dar o hormônio de ocitocina, o abraço, né? E isso é um importante
fator protetivo. Claro que a gente não pode temer a solidão, porque às vezes as pessoas estão com seus desafios, né? A solidão é algo desagradável. Se dependesse de mim, eu gostaria de estar perto de pessoas amadas e queridas, mas às vezes isso não é possível, né? Então, quando não é possível, aí você pode acionar a solitude, né? E você está muito bem acompanhado de você mesmo, você fazer as coisas que você gosta, você dar uma caminhada, ouvir uma boa música, fazer um prato que você gosta, ler um bom livro, né? É extremamente interessante, né? Uma coisa também que é extremamente interessante é a gente tirar o foco de si mesmo, né? Para isso, eu gostaria de ler também novamente um trecho do Evangelho de Jesus, que está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele fala assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando ele fala para a gente buscar o reino de Deus, eu fico imaginando o seguinte: buscar o reino de Deus é fraternidade, é o acolhimento, é a caridade, é o amor, é a empatia, né? É um monte de coisa boa. E eu só busco isso de que forma? Eu imagino que a gente fazendo um serviço no bem, né? Quando a gente faz algo por alguém, porque eu estou tirando o foco de mim mesmo, né? Então, quando eu vou até o sofrimento da outra pessoa e empresto meus ouvidos, e dou uma palavra amiga, né? Dou a minha presença, eu sinto um acolhimento, eu sinto um contentamento, eu sinto uma plenitude que não dá para colocar em palavras, né? Então, eu acho que isso me ajuda a tirar o foco de mim mesmo, porque quando eu não faço isso, a minha tendência é ficar num círculo fechado em torno de mim mesmo. Meu problema, minha dor, minha ansiedade, minha carência, eu. Então, vamos tirar o foco de nós mesmos e ir a quem sofre, né? Outra coisa que eu gostaria de também recomendar é a gente aceitar a nossa vida como ela é. Porque às vezes, por comparação, a gente fica muito frustrado, né? Por que eu não tenho a vida de Beltrano? Por que as coisas, para mim, não dão certo igual a vida de Cicrano, né? Por que tudo para mim é tão difícil? Nesse sentido, eu gostaria de citar também, novamente, o Evangelho de Jesus, também nas anotações de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, quando Jesus disse, abram aspas, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma promessa que ele vem cumprindo desde quando aqui esteve. Para a gente entender a veracidade de Jesus, a veracidade que ele nos trouxe, eu fico imaginando sempre assim, duas pessoas no leito de dor. As duas desenganadas pelo médico, terminal. Uma se diz ateu, não acredita em nada, quando morrer é o vazio absoluto, a extinção total. E o outro tem alguma fé, ele tem uma esperança em algo, né? Quem que você acha que irá enfrentar esses minutos finais? Faça uma projeção para o seu último dia da sua vida, né? O que é que te agasalha mais para a alma? O acabou, tudo, vazio, a extinção total, ou nada, ou uma situação melhor e mais agradável, né? Eu já tive, uma vez fui convidado a ir num leito de dor de uma pessoa que estava morrendo de sobressalto. Me mandaram um zap, olha, tem uma pessoa que está falecendo, você se importaria ir lá e dar um passe? A pessoa entra quase lúcida. Eu conversei um pouquinho com ela, ela falou assim, eu já sei que eu estou partindo, eu só quero que passe essa dor, que eu não aguento mais. Aí, pode me dar o passe? Aí eu dei um passe, a pessoa adormeceu, eu vou sair, depois eu recebi a notícia de que ela faleceu. Aí eu fico pensando, eu queria ter essa coragem dessa pessoa, né? Então, eu acho que Jesus, ele vem cumprindo essa promessa e vem mostrando de que o fardo é leve e o jugo é suave, quando eu vejo uma pessoa que está na iminência de sair dessa vida e está com uma calma e tranquilidade, como essa senhora demonstrou para mim, né? Outra coisa também que eu gostaria de falar é a gente ficar em paz com aquilo que não depende da gente, né? Porque às vezes a gente fica inconformado, como pode as pessoas agirem da forma como estão agindo, como pode aquelas coisas. Eu fico inconformado com coisas que não dependem de mim, sejam pessoas ou sejam situações.
Se eu já dentro de mim eu falar assim, tem algo que eu possa fazer? Faço. Se não tem, fique em paz, porque não depende de mim. Se eu tiver esse raciocínio logo de imediato, eu já não vou ser sequestrado por algo ou alguém que vai tirar minha paz, né? Viver um dia de cada vez, né? Porque isso está muito ligado ao processo de ansiedade, né? Como é que vai ser amanhã, daqui a semana que vem? A gente não tem um poder sobre os acontecimentos, né? Então a gente tem que presentificar, né? Nesse sentido, de novo, eu quero citar Jesus, quando ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Se a gente lembrar dessas palavras de Jesus e colocar em prática, eu acho que a gente já vai combater nossos níveis de ansiedade generalizada, né? E, para finalizar, eu acho que a gente tem que ser grato por tudo. Eu sempre lembro, né? Eu já contei esse caso algumas vezes aqui, mas eu gostaria de comentar com vocês. É uma situação que eu vivi quando eu fui voluntário lá da Santa Casa, né? Isso há muitos anos atrás. Aí tinha um cara que ele tentou suicídio se jogando na frente do trem e ele sobreviveu, né? Aí sobrou para mim, né? Levar o moço lá e eles iam levar para ele fazer tomografia, porque não sabia nem o que tratar dele. Estava cheio de cortes, escoriação, ombro deslocado, costela quebrada. E ele xingando e querendo descer da maca e tal. E a gente não podia interferir no trabalho médico, né? Aí, né, eu fui lá empurrando lá, tentando segurar ele dentro da maca, me lambuzando tudo isso. Aí a moça falou assim, ó, eu vou lá forrar o equipamento para não sujar, você segura ele aqui? Tá, eu seguro. Aí ela foi, quando ela estava distante, eu peguei, falei, eu estava sozinho com ele, não podia perder essa oportunidade, né? Eu falei, escuta aqui, como que é seu nome? Eu não lembro o nome dele, né? Eu falei, vou citar o nome aqui, João. Escuta aqui, João, você não pode fazer isso, João. Será que você não vê que você vai fazer as pessoas sofrerem? Você sabia que se você cometer suicídio, existe 10 vezes mais a chance de uma pessoa da sua família cometer suicídio? Você quer que seu filho se mate? Não, não quero. Então, você tem que agradecer, reza nossa para uma nova... E fui falando no espiritismo um monte de coisa que vocês possam imaginar. Mas eu vi que a moça ia voltando, né? Então, a partir de agora, você tem que agradecer pela sua vida, tá bom? Agradeça sempre. Quando alguém falar alguma coisa, você tem que falar graças a Deus, tá bom? Ah, tá bom. Agora fica quietinho que a enfermeira vem vindo. Aí ele ficou quieto. Quando a enfermeira chegou, ela viu que ele estava parado. Aí ela estranhou, porque na hora que ela saiu, ele estava esbravejando e querendo sair. De repente, ela chega e ele está quietinho. Ela falou, ele apagou? Eu falei assim, não. Ela estranhou, ela falou, seu João? Eu falei, senhor, o senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Então, acho que a gente tem que agradecer sempre. Quando a gente agradece, eu não me lembro onde foi que eu li, né? A gente estimula 2 partes do cérebro, né? Que é núcleo accumbens e hipotálamo, que realmente produz dopamina. Então, vamos agradecer. Obrigado pela minha vida, obrigado pelos meus amigos que me aceitam, obrigado por essa casa que me dá uma oportunidade de serviço no bem, obrigado pelos problemas que eu achei que não fosse dar conta e já ficaram no passado. Obrigado por esse corpo físico, que é uma ferramenta que me permite interagir com as pessoas. Obrigado, obrigado, obrigado. No começo, eu acho que pode ser um pouco difícil, porque a gente começa a comparar, talvez, com os problemas, parece que a gente está forçando a barra, mas eu acho que com o tempo a gente começa a se convencer dessas coisas, sabe? E aí nasce realmente um profundo agradecimento da vida. E aí, quando nasce esse agradecimento, você fala, eu tenho que retribuir tudo que Deus me dá. E aí você quer servir. E aí, quando você quer servir, nasceu uma nova pessoa, né? Gente, obrigado pela paciência que todos tiveram comigo. Comecemos elevando nosso sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade, aos nossos mentores. Gratidão pela explanação de hoje e gratidão por todas as bênçãos, todos os caminhos que Deus nos proporciona. E vamos aproveitar as vibrações das preces, das doações desta noite e vamos pedir à equipe espiritual, ao Mestre Jesus, que leve essas vibrações de amor aos mais aflitos, aos mais necessitados, onde estiverem, sejam nos leitos de UTI, seja embaixo das pontes, dos viadutos, ou nos lares de aflição.
mestre amigo, benfeitores, falanges imensas, socorrei-nos a todos, socorrei nossos irmãos, para que a luz do vosso amor possa ir implantando em nossos corações. Também pedimos por nós mesmos que nos ampare na vida, no retorno aos nossos lares, para o nosso repouso, para a nossa caminhada, e que seja sempre com gratidão, com Jesus no coração. Que assim seja, graças a Deus.